tarde, dando início à mesa 2, do primeiro dia do 11º Colóquio de Migrações, a mesa chamada Fluxos Migratórios, Intermobilidade e Mobilização. A mesa vai contar com o Dossavik Fever, ele é do Grupo de Solidariedade e Amizade de Imigrantes e Refugiados em Maricá, o GESAM, e ele vai apresentar para a gente o trabalhos sociais de integração do GESAM. Em seguida, vai falar a Catarina Regoio Pardo, colega do grupo de pesquisa. Ela é professora visitante do EICOS, da UFRJ. Ela é doutora também em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pelo EICOS. E delegada eleita pelo Estado do Rio de Janeiro para a segunda comunidade. Eu só passei rapidinho, vou falar a biografia do Dossavik. Ele é natural do Benin, migrante no Brasil. Ele promove seminários sobre a saúde da população imigrante, refugiada e apátrida. A experiência dele inclui a atuação no Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante UCRAI e também participação em conferências nacionais e internacionais. Ele é mestre em Administração de Projetos Sociais e Culturais. Hoje temos também a apresentação do professor Lourenço H. Curapinos, que está chegando, mas aí depois eu faço a apresentação. E tivemos um problema, infelizmente, a gente tinha também a presença do professor Jacques Ramírez Gallegos, mas ele teve um problema com a passagem da Bianca e, infelizmente, ele não pôde estar presente na questão em cima da hora. Bom, vou passar a palavra, então, para a nossa primeira fala do Dossavik. Da conta submissão. Boa tarde. Boa tarde. Espero que todo mundo ainda está com energia para a gente continuar nossos trabalhos. Estamos com energia? Sim. Aí sim. Porque o assunto de hoje é um assunto que necessita bastante energia. Porque para lutar tem que dispor de bastante energia, porque é uma luta contínua que a gente não pode baixar as guardas. Entendeu? Aqui está aparecendo um pouco sobre mim. Meu nome é Barthélémy Prévert Dossavik. Sou da República do Benin, na África Ocidental, África do Oeste. Eu sou mestrado em Administração de Projetos de Desenvolvimento Social. Minha especialidade é Desenvolvimento Comunitário. Planejamento, conceição de projetos, avaliação, monitoramento e tudo mais. Aqui no Brasil, estou fazendo 8 anos no Brasil. Moro em Maricá, minha cidade. Mas há um mês atrás estou aqui no centro do Rio de Janeiro com a minha linda namorada que está aqui. Eu sou feliz porque o Brasil, além de abrir para mim abrir os braços para me acolher, para a primeira vez, a primeira filha da minha vida ganhei no Brasil. Então, estou feliz, é gratificante para mim. Então, obrigado a Terra Brasil. Então, sou membro fundador de uma associação que se chama Grupo de Solidariedade, Amizade, dos Refugiados, Imigrantes e Apátridas no município de Maricá. E a gente está fazendo um trabalho de integração, porque o tema aqui é migrações transnacionais e comunicação intercultural do acolhimento à inclusão. E quem vai fazer esse trabalho do acolhimento à inclusão?
tem que ter estruturas, tem que ter organizações. E não podemos deixar tudo na mão do Estado ou das organizações estatais. Então, nós, como imigrantes mesmo, temos iniciativas. Não somos só pessoas que reclamam que quer só direitos. A gente também tem iniciativas, a gente entende melhor o que a gente precisa, a gente se organiza para poder, claro, reclamar os direitos, mas também levar os nossos conhecimentos, as nossas competências para a população local. E é nisso aí que o coletivo, lá no município de Maricá, a gente se reuniu. E a nossa organização tem mais de 16 nacionalidades. Então, não é qualquer organização, é uma organização que contém várias nacionalidades no município de Maricá. E a gente ainda não terminou de fazer o censo para poder cartografar todas essas nacionalidades. O trabalho continua ainda. Então, como vocês podem estar vendo nas imagens, primeiro, gostaria que você volta no trecho aí, para ver o objetivo do trecho. Isso, rapidinho. O objetivo geral do GESAM, da nossa organização, é desenvolver um ambiente inclusivo e acolhedor para refugiados e migrantes na comunidade de Maricá e vizinhança, visando promover sua visibilidade, integração e participação ativa na sociedade local. Quer dizer, esse trabalho de integração, acolher, orientar e poder dar um suporte, um apoio para o imigrante, independente da sua nacionalidade. Nossa organização não é uma organização só de beninenses, porque eu sou do Benin, tem venezuelanos, tem gente da Índia, tem pessoas da Síria, da Argentina, da França, Estados Unidos. Então, lá em Maricá, a gente se uniu com imigrantes, refugiados apátridas, sem distinção de origem, de estado, de nada, para a gente seja mais forte. Inclusive, o Acnum identificou nossa associação, a gente beneficiou de um pequeno subsídio e desenvolvemos lá no município de Maricá uma atividade para poder promover a integração e esse acolhimento dos imigrantes. Então, é uma associação que realmente está impactando na sociedade e na vida do imigrante. Pode passar. Quais são os trabalhos que a gente faz na nossa associação? Porque a gente reparou que quando o imigrante ele vem, às vezes ele não tem um bússola que se diz, alguém para orientar. Ele não sabe de nada, às vezes. Então, precisa chegar perto de uma associação, uma organização, para poder orientá-lo. Então, a gente dá esse suporte, se precisa da documentação, quer dizer, a orientação. Quais são os passos que você necessita para poder se regularizar? Para poder ter, por exemplo, o protocolo do refugiado, entendeu? Dependendo do estado, se é imigrante, refugiado, a gente dá a orientação necessária. E também não é somente isso. A gente organiza, por exemplo, em parceria com a Prefeitura de Maricá, Secretaria dos Direitos Humanos, a gente já beneficiou de aula de português, como uma parceria que permitiu para todos os imigrantes da cidade participarem das aulas de português gratuita. Isso foi uma parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do município de Maricá. Porque a gente, graças a Deus, tem um representante dentro dessa secretaria, na pessoa do Garri, que é um haitiano. Então, são as atividades que a gente desenvolve na nossa associação que vocês estão vendo. Aqui, era uma atividade aqui organizada pela ONG Maon, que a gente mobiliza os imigrantes para poder ter espaço nas participações, espaço nos eventos que terão. Por exemplo, a gente está em Maricá, tem um evento no Rio, a gente consegue mobilizar a prefeitura, por exemplo, para poder dispor de uma van, de um meio de transporte, para poder levar os imigrantes, para poder ser presente
e ouvir e também participar é uma participação social para poder ter as informações, porque se você não tem as informações, é mais difícil de se desenvolver. Então, a gente participa de várias conferências. Por exemplo, a saúde dos imigrantes é uma coisa muito importante, porque o imigrante ele vem. Às vezes a gente diz, você vem de lá porque está fugindo de guerra, está fugindo de catástrofe, está passando fome, então pode fazer qualquer coisa aqui. Não importa, nem todo mundo, mas tem isso. A gente encontra várias situações de pessoas imigrantes trabalhando em algumas empresas sem a mínima condição de segurança social, entendeu? Sem garantia de se preocupar com a saúde da pessoa, como se fosse menos que um ser humano. Entendeu? Essa questão de saúde dos imigrantes é um tema que a gente anda desenvolvendo bastante para poder procurar os meios para orientar os imigrantes para que se cuida da sua saúde, porque sem saúde não vai poder trabalhar, não vai ter rendimento e o país não vai estar bem. Uma coisa que a gente tem que saber é que o imigrante ele faz parte integrante da sociedade uma vez que chega. O Brasil está de parabéns. Mas a gente precisa ainda passar essa mensagem para a população. É por isso que a gente faz várias campanhas para encontrar a população local, para explicar quem somos, o que a gente faz e o que a gente pode fazer. A gente não está somente aqui para pedir, para ser visto como pobres coitados. O Brasil já faz bastante para nós, então a gente também tem disposição para poder oferecer. Somos competentes, cada um vem do seu país de origem, com alguma formação, uma capacidade que pode somar no país. Então, quanto mais o Brasil vai entendendo, acredito que o Brasil está entendendo essa riqueza cultural, um mosaico cultural de riqueza que o Brasil pode ainda bastante, não somente olhar como uma questão como dizer, de apoio social simplesmente, mas integrar ao aspecto humano, ao aspecto também econômico, porque são gente que pode render. Tem médicos, tem economistas, tem pessoas que se formaram em direitos, advogados, tem bastante competência que vieram no país e que podem ser também uma vantagem bastante interessante para o Brasil. Aqui tem fotos passando. Aí vocês estão vendo várias atividades que a gente organiza. Aqui são atividades que a gente organizou no quadro do projeto que o Acnur financiou. E teve a presença do representante do Estado, a Eliane, que estava presente. Aqui é o colega Gavi. A gente aqui numa atividade que a gente chamou de Dia Cultural, que era um dia para valorizar a cultura dos diferentes países que a gente tem dentro da nossa organização. Dança, aula de dança, a gente faz conferências, a gente apresenta que são imigrantes, que são os refugiados nas escolas, palestras nas escolas, sobre temas impactantes para a sociedade, para poder fazer essa questão da inclusão. Porque quando a gente quer incluir, a gente tem que chegar perto da população local. É explicar quem somos, para eles entenderem também que nós somos estranhos. Somos aqui também para nos integrar e para somar. Então, a gente faz esse primeiro passo de ir nas escolas, porque nossas crianças precisam entender mais sobre essas questões. Porque eles são o futuro do país, entendeu? Para formar uma geração de líder diferente. Então, nossas atividades aqui, podem ver o Bob de Maon, que é um apoio bastante para a gente, porque a gente é uma organização que está nascendo, e Maon já tem a experiência nessas questões, e o Bob sempre está saindo do Rio. O Bob, para quem não teria, ele acabou de apresentar aqui o responsável da ONG Maon, que está dando um apoio bastante. Aqui a Eva, uma francesa, que está conosco.
Eu aqui, numa escola lá, a gente está falando sobre os direitos humanos na escola Clério Bote. Então, são várias atividades que a gente desenvolve para poder incluir, para poder chegar mais perto. Então, esse trabalho social que o Grupo de Solidariedade e Amizade de Refugiados é a parte do município de Maricá está desenvolvendo. Então, é isso, eu tenho muita honra de representar. Não sou só o único representante. A gente tem um comitê, a gente tem um coletivo, na verdade, que são várias nacionalidades. Eu sou do Benin, um dos principais líderes, mas tem francês, haitiano, venezuelano, de Benin. Então, é realmente uma associação que a gente quer que cresça e que, se vocês aqui querem cooperar com a gente está disposta para trabalharmos juntos em qualquer área da escola de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Boa fala. Obrigado. Vou passar agora a palavra para a Catarina. Olá. Oi, boa tarde. Então, meu nome é Catalina Rivolo Pardo. Antes de abrir minha fala, eu tenho que explicar para vocês que quando eu comecei a trabalhar em migrações há 15 anos, eu comecei a trabalhar precisamente com vítimas de um conflito social, político, econômico e armado, que é o do meu país, a Colômbia. E hoje não tenho outra maneira de começar minha fala, senão reconhecendo a crise que estamos vivenciando, a necessidade de um alto ao fogo na faixa de Gaza, sim, e a necessidade mundial de voltar os olhos para as pessoas que estão sendo vítimas, tanto perdendo suas vidas, quanto estão sendo vítimas de migração forçada. Assim. Nesse sentido, eu gostaria também de fazer 2 frases introdutórias antes de falar, que é uma frase emprestada do movimento negro, nada de nós sem nós, e a outra frase é uma frase que andou por um chat, um grupo dos que a gente trabalha precisamente na construção de políticas públicas aqui no Rio de Janeiro. Eu sinto que estamos vivendo a formação de um grande movimento social, fazendo referência para o movimento de migrantes. Foi dito no dia 6 de fevereiro de 2024 por uma pessoa ligada com a institucionalidade do Estado. Na minha resposta, fala, o movimento de migrantes tem muito tempo, tem anos. E disso quero falar com vocês hoje, na minha apresentação sobre Mulheres e Migrações Sul-Sul, Trajetórias e Participação Social e Governança no Rio de Janeiro, como a 2ª Conferência Nacional de Migrações Nacional com Migrar, em Foz do Iguaçu. Quando estou falando de migração sul-sul, eu quero fazer referência neste momento que eu não estou fazendo referência a um processo geográfico e político somente, estou especificamente querer fazer uma ênfase desde meu processo de trabalho como pesquisadora militante, encarar que esta enunciação desde minha pesquisa e minha militância, Migração Sul-Sul, estou fazendo ênfase em um projeto político de, especialmente, mulheres migrantes que estamos no sul global, especialmente em certas latitudes em América Latina, praticando diferentes processos de práticas feministas, de construção de movimento feminista desde a experiência migratória. E estamos, desde essa perspectiva, eu sou uma liderança do movimento de migrantes, estou trabalhando há mais de uma década desde a enunciação de estes cosmopolitanismos desde abaixo, como você estava falando, Carlos. Neste momento sou membro da coletiva Mulheres em Migração por la Paz, também Magdas Migrants, fui da equipe fundadora, e desde outubro a gente está criando uma nova aliança, um novo grupo no Rio de Janeiro, que se chama Grupo de Mulheres Lideranças, Grupo de Mulheres Lideranças, Refugiadas e Apatridas e Imigrantes do Rio de Janeiro.
e também estamos configurando também uma série de laços e confabulações, confraternizações, bruxarias, coloquem como vocês mais gostarem, com diferentes processos de movimentos das companheiras como Laura, aqui presente de Ciana Terra, Cori, Warmis, que eu acho que não é à toa que ela está no Rio de Janeiro fazendo doutorado também por parte dessas articulações, Sandra, aqui presente, colega ainda também delegada, eleita, igual que eu, e várias outras compas que estão no processo. Posso destacar também a Rocio, das Milbis e outras tantas. Então, nesse caminho, há mais de 10 anos aqui no Rio de Janeiro, vem se configurando precisamente com uma liderança muito importante do coletivo de base Warmis, a Frente Nacional de Mulheres Migrantes. E eu acho que nessa comigrar, precisamente nesses processos de inspiração que nas manas de São Paulo têm deixado para a gente vem gerando diferentes desdobramentos em todo o território. No Rio de Janeiro, basicamente, eu queria destacar nesse sentido como nessa conjuntura que estamos falando da comigrar e as mulheres integradas neste processo, vamos a falar um pouquinho antes da comigrar, antes de falar sobre isso. A comigrar é a Conferência Nacional das Migrações. Para as pessoas que não são brasileiras, e com todo respeito, eu também de fora, com múltiplos buracos na minha formação de entender as conferências que estou estudando, são estratégias de participação cidadã que o Brasil criou precisamente para a redemocratização deste país pós-ditadura. São processos muito importantes de construção democrática da nação brasileira. E cada área tem uma conferência nacional periodicamente para a construção da política pública nacional sobre esse tema. No Brasil, em 2014, aconteceu a primeira Conferência Nacional de Migrações. Sim, essa conferência ela chegou a ser tão importante que ela derribou o Estatuto do Estrangeiro, que era a antiga legislação de migrações de estrangeiridade que regia o Brasil. Já falamos muito sobre isso, não vou fazer ênfase. Queria então destacar que o nível de importância com el que uma década depois estamos de cara, depois de ter tido a vitória da Lei de Migrações de 2017, graças a esses processos, conferência número 1, estamos de cara para a construção da segunda conferência. E aqui, para esse processo, para chegar a Foz do Iguaçu, tem o Ministério da Justiça criado toda uma estrutura ancorada com, obviamente, a lógica nacional das conferências, diferentes conferências nacionais. Não posso deixar de mencionar, possivelmente, as conferências nacionais mais emblemáticas e mais reconhecidas são as da área da saúde. A Conferência Nacional de Saúde, de 1988, é aquela estrela do passeio. A gente, então, nessa conjuntura 2024, desde o ano passado, a gente vem tendo diferentes estratégias de construção de participação nacional. A primeira, então, estão acontecendo conferências preparatórias, onde se estão construindo as propostas e se estão elegendo os delegados que vão sair a Foz do Iguaçu. Como funciona? Há conferências estaduais, tá? Há conferências livres nacionais, que são feitas por organizações sociais, por setores que trabalham com migração, pelos coletivos, por organizações, etc., que estejam ancoradas, igreja também, que esteja ancorada na temática e deseje fazer. E também há conferências livres municipais. As conferências livres municipais não têm direito a eleger delegados e pode aprovar até 3 propostas por eixo. As conferências livres nacionais, elas podem eleger até 3 delegadas e podem aprovar até 5 propostas por eixo. E as conferências estaduais, elas têm direito a aprovar 8 delegados e 5 propostas por eixo. Lembrando os eixos: igualdade de tratamento e acesso a serviços públicos, inserção socioeconômica e promoção do trabalho decente, enfrentamento das violações de direitos, governança e participação social. 5º, regularização migratória e documental. 6º, interculturalidade e diversidade.
Ao longo deste processo, o Rio de Janeiro foi a primeira conferência estadual que aconteceu, tá? Ela aconteceu ao final de janeiro deste ano, como já vou mostrar para vocês algumas fotos, os logos dos coletivos que fomos organizadores. E nesse presente momento estamos em um bombardeio, não acho que não tem outra palavra, de conferências livres e também as futuras estaduais de alguns estados que vão fazer e também das livres municipais. E nesta conjuntura, destaco que a organização baseada realmente desde a enunciação dos movimentos, do movimento de imigrantes do Rio de Janeiro, teve várias vitórias. Conseguimos marcar um regimento no qual só as pessoas delegadas que iam ser eleitas teriam que ser imigrantes, refugiadas ou apátridas. E nessa lógica, o regimento do Ministério da Justiça, ele diz que tem que ter só 30% dos delegados tem que ser da população migrante, tá? A gente teve a vitória desse 100%. E internamente começou um debate muito delicado interno dentro da nossa organização sobre a participação feminina dentro desse processo eleitoral dos delegados. E ali começou a se abrir um grande debate sobre que a mulher migrante para esse processo eleitoral entraria como uma cota. Desde minha perspectiva e da coletiva de mulheres de migração pela paz, a qual eu represento dentro do Comitê Estadual de Políticas Públicas de Migrações para o Estado do Rio de Janeiro, abriu o debate argumentando o desacordo total disso. Mulheres não somos cotas. E nós, como mulheres, temos que reivindicar as cotas da dívida histórica das mulheres negras, das mulheres indígenas, que devem ter uma cota. Então, devemos aclarar também, muito importante, que nessa lógica se abriu também o Ministério da Justiça, e abro aqui também uma aspas, estamos várias pessoas envolvidas nessa construção preocupadas com a postura do Ministério da Justiça. Desde o final do ano passado, o regimento da conferência e as normas vêm mudando e vem gerando processo de profundo desagrado para o movimento de imigrantes, que para alguns é recente, para outros nós é nossa vida, nosso processo vital. Ali, nessa lógica, o Ministério da Justiça tinha dito que teriam direito a eleger 30 delegados por estado. Isso mudou para 8. O Ministério da Justiça tinha dito que ia ser em Brasília, questão que agradava muito. Mudou para Foz do Iguaçu. E há uma profunda preocupação, já que Paraná é um estado que está nitidamente em uma vertente política muito identificada com os processos contra direitos migratórios, que terão o privilégio e a facilidade geográfica de estar presentes nos processos da votação das nossas propostas. E de cara a esta situação conjuntural e incômoda e de desconfiança que está gerando para nós o mandato do Paulo Ilés frente a estas questões de mudanças repentinas sobre a Comigrar, desde minha análise, tenho colocado em diferentes oportunidades que me dão o microfone, a necessidade de pontualizar que um espaço de construção democrática tão importante, dependendo da maneira como pode ser feito e construído e arquitetado, pode ser um tiro no pé. E pode ser um espaço precisamente que se desenhe para nos retirar direitos. E a gente precisa, então, nessa medida, construir esquemas de blindagem e proteção com o que temos. E foi assim que eu e com nossa coletiva propusemos que não nos sentíamos identificados com 8 delegados, sabendo que nós, mulheres migrantes, além de militar pro direitos migrantes, temos que militar internamente dentro do movimento pelo machismo estrutural do movimento migrante brasileiro. E nessa lógica, conseguimos e se deu um debate sobre a necessidade que a delegação tivesse equidade de gênero, um conceito totalmente diferente de uma cota. Assim, foi um 100% da votação, aprovou a equidade de gênero,
e temos, neste momento, 4 delegados eleitos e 4 delegadas eleitas. A prova da necessidade desta iniciativa que tivemos foi, por parte da coletiva Mulheres em Migração pela Paz, é precisamente que a delegada mulher eleita não chegou a ter a mesma, nem a próxima quantidade do delegado homem eleito em último lugar. Então, vejam a situação de a necessidade tão iminente e necessária de valorizar os quadros de lideranças de mulheres e dissidências do movimento migrante aqui no Brasil. E perante a isso, eu quero destacar, falamos muito da feminização das migrações. Em termos numéricos, há 20 anos, possivelmente, há uma oscilação mínima. O que sim temos que falar é que essa feminização da migração está radicada numa análise qualitativa. E aí temos que ir para esse qualitativo, de entender que não é que subiu uma porcentagem a mais, não, é que as mulheres estamos migrando de outra maneira. As mulheres estamos migrando e criando o processo contra a violência de gênero. As mulheres estamos fazendo agência para a construção de direitos e processos de construção de políticas públicas dentro dos territórios dos quais estamos chegando. As mulheres estamos lutando para não ser assassinadas, tá? E as mulheres estamos também lutando para construir estratégias de cuidado dignas que nos permitam viver como mulheres migrantes de maneira segura nestes contextos. Sendo assim, eu devo destacar minha grande preocupação para com as futuras conferências livres e as outras conferências que vêm acontecendo do movimento de mulheres migrantes no Brasil, destacando a última conferência de mulheres que aconteceu há uma semana e meia, e a futura que vamos ter. Por quê? Se estão desenhando estratégias eleitorais predadoras para cooptar essas vagas de delegação, de delegados, que estão invisibilizando e apagando os quadros das pessoas, mulheres, dissidências, migrantes, que estão há décadas construindo esta Frente Nacional de Mulheres Migrantes, que estão fazendo processo nas bases há muito tempo e que estão ainda construindo as conferências, trabalhando como formiguinha em cada detail, em cada proposta, e estão sendo não eleitas. Eu sou delegada e eu não posso chegar a Foz do Iguaçu sem vocês, companheiras. Obrigada. Muito obrigado, Catarina, muito importante. Tudo que você traz aqui nessas discussões de hoje, assim, para muita gente aqui no Brasil. Agora, vou passar a palavra para o professor Lourenço Agar. O Lourenço é professor de formação geral na Universidade de Portales, no Chile. Ele fez um curso sobre migrações e diversidade cultural, é doutor em sociologia pela Universidade de Sorbonne, e coautor de 4.063 artigos sobre a temática migratória. Ele vai apresentar para a gente hoje um trabalho das migrações transnacionais do século XXI, população, globalização e culturas. Gracias. Sí, sí, pues. Gracias. Una vez cuando llegué así. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento para quienes han hecho posible de acá, la Universidad Federal de Río de Janeiro, en particular Moca, mi amigo, Sidney también, Melanie y mucha gente que ya me conocen de hace mucho tiempo trabajando en el tema migratorio. Son prácticamente, no quiero ni decirlo, casi 40 años, digamos. Estoy cerca del tema migratorio. Primero, migraciones internacionales, fundamentalmente árabes en Chile, fundamentalmente. Y después ya trabajando directamente en políticas públicas migratorias en Chile, en distintos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. También estuve a cargo del área de refugio, de la Secretaría Pastoral Social. Trabajé en Naciones Unidas
programa de población y desarrollo bastante grande. Bueno, siempre he estado ahí haciendo docencia, siempre muy cerca de la migración. La verdad que lo que he preparado, voy a tratar de resumirlo. En estos 15 minutos no quise traer el PPT porque la PPT es para mí, es para cosas más largas, digamos. Pero en 15 minutos la verdad que es muy difícil hacer una PPT, digamos, de 15 minutos. Así que espero poder transmitir algunas ideas, desde el punto de vista académico y con la experiencia que tengo en esta temática, creo que puede ser interesante para abrir algunas líneas de investigación, más que nada. El título de la ponencia, las migraciones transnacionales del siglo XXI, población, globalización y culturas. En primer lugar, es lo que yo siempre hago cuando hablo de migraciones, es colocarlo en el contexto del tema demográfico. Hoy día el tema demográfico es muy difícil poder hacer una separación con el tema migratorio. Piensan ustedes que hoy día la población del mundo estamos en alrededor de 8.000 millones de personas. En los últimos 70 años, entre 1950 y 2020 más o menos, la población se ha triplicado. Es decir, estamos en un mundo evidentemente con mucha más población de lo que había anteriormente. La urbanización se ha duplicado en este lapso. Hoy día el 50% de la población vive en áreas consideradas urbanas. La fecundidad, que ya vemos que el mundo está hoy día prácticamente en la fecundidad a nivel de reemplazo, la fecundidad global en este lapso de 70 años muestra 2 hijos menos en promedio. Sin embargo, existe amplia diferencia en países del mundo. Por ejemplo, Nigeria, el país más grande, como ustedes todos saben, de África, 5,5 hijos por mujer, España 1,2. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en Chile, nuestra fecundidad hoy día está en 1,3 hijos por mujer en la reproductiva, una fecundidad extremadamente baja. Y eso también tiene implicancias importantes en el tema migratorio. La esperanza de vida aumentó en 20 años. O sea, en promedio en el mundo vivimos 20 años más en solo 70 años. Actualmente la esperanza de vida promedio es de 72 años. Sin embargo, la diferencia entre países desarrollados y países menos desarrollados es de 10 años. O sea, evidentemente hay una inequidad muy fuerte también en la esperanza de vida. La población del mundo crece cada vez a un ritmo más lento. Hoy día está creciendo a un ritmo del 1% anual. Sin embargo, como somos tantos, evidentemente que ese crecimiento sigue siendo importante, pero el ritmo de crecimiento ha bajado fuertemente. Fíjense ustedes lo siguiente, en 1950 el 70% de la población mundial vivía en países menos desarrollados. En 2020 lo hace el 85%. Esto muestra que el avance demográfico se produce fundamentalmente en los países más pobres. O sea, tenemos un mundo que crece, pero crece mucho más fuertemente en los países más pobres que en los países ricos. La edad mediana se sitúa en torno a los 30 años, salvo en el caso de Europa, que en la mañana fue una excelente presentación, y yo ahí incorporo el elemento demográfico. El caso de Europa, que es de 42 años, y África es de 19 años. O sea, imagínense ustedes la diferencia entre una región envejecida y rica y al frente de una región pobre y joven. Evidentemente que eso es una situación, y además es una situación porque a mí me preguntan mucho, pero eso puede cambiar. Yo digo, en realidad no hay nada que muestre que eso puede cambiar. O sea, la verdad es que es muy difícil que la situación demográfica cambie en un plazo corto. Quizás solamente podría aumentar la brecha. Actualmente la población de Europa representa el 10% de la población mundial, mientras que la de África representa el 17%. Asia 59%, como sabemos China e India son fundamentales, y América Latina 9%. Hacia el fin de este siglo,
se proyecta que la población de África representará en torno al 40% de la población mundial. Europa solo un 6%. Asia un 44%, América Latina y el Caribe un 6%. Entonces estamos viendo de qué manera, ¿no?, la población de África está teniendo un incremento importantísimo, ¿no?, y la población de los países más ricos que están en Europa y también, por supuesto, en América del Norte, que están teniendo una demografía que envejece cada vez más fuerte. Se incrementa la tensión entre la necesidad demográfica, también lo que explicaba en la mañana, entre la demográfica en los países más avanzados y más envejecidos, frente a los temores por la seguridad interna y la preservación de las identidades tradicionales. Entonces, ahí yo de alguna manera colocaba ahí el elemento de cultura, digamos, ¿no?, cuando estaba hablando, ¿no? Entonces hay una tensión, porque los países evidentemente necesitan población y necesitan población joven para trabajar, pero al mismo tiempo tienen temores. Esa es la realidad, digamos, no puede gustar o no gustar, pero tienen temores. Y también tienen temor a que la identidad, entre comillas, o como quiera entenderse, se le dispare, se le vaya o cambie. De repente, yo pienso que ahí sí falta mucho la historia para darse cuenta cómo todos los países y todas las regiones del mundo han tenido cambios tan trascendentales desde el punto de vista humano, a través de las migraciones, a través de las guerras, de los conflictos, las invasiones, las colonizaciones, todo ha cambiado. Pero de repente está esa tendencia, como bien yo explicaba en la mañana, de querer quedarse como rígido frente a una cierta identidad que en realidad ha sido siempre muy variable. En el caso, ahí como hipótesis, ahí planteo una hipótesis, obviamente hipótesis de trabajo. La migración internacional tenderá a expandirse en función de los diferenciales demográficos más que los diferenciales sociales o económicos. Es una hipótesis. Yo planteo, sí. Sí, la migración internacional tenderá a expandirse en función de los diferenciales demográficos más que a los diferenciales sociales o económicos. Hasta ahora siempre hemos pensado que la migración tiene que ver con las desigualdades en el origen y el destino, y que la gente migra, digamos, porque tiene más posibilidades en un país de destino que en el país de origen. Sin embargo, lo que yo planteo es que siempre se ha descuidado un tanto el factor demográfico. Y me parece que en este momento, el factor demográfico está siendo tremendamente importante. Porque no vemos ningún cambio en los países más avanzados en cuanto a que la fecundidad suba. No vemos ningún cambio, nada. Y en países de desarrollo medio, como los nuestros, Brasil, Chile, Colombia, etc., vemos que la fecundidad hacia abajo. Y todos los determinantes de la baja de la fecundidad están actuando para que siga bajando. No hay nada que indique que la fecundidad va a subir o que hay una política, no, nada. Todo indica lo contrario. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí estamos en torno a 1. Por lo tanto, nos falta 1. Nos falta el otro para el reemplazo. Bueno, en Chile, fíjense, y aquí cosas concretas, entre 2015 y 2019, son datos, digamos, confiables que tenemos, la población aumentó en alrededor de 2 millones de personas. Ahora somos casi 20 millones. Ese crecimiento se debió, y fíjense ustedes, en un 70% al saldo migratorio y solo un 30% al crecimiento vegetativo. Diferencia nacimiento-muerte. 70% debido al crecimiento migratorio. En el 2015, estos son todos cálculos míos, por si acaso. No digo nada porque son cálculos que yo he hecho. En el 2015, fíjense lo siguiente, el 5% de los nacimientos tenían al menos un padre extranjero. El 5%. En 2019 y también ahora, esa cifra subió a un 16%. Es decir, se ha multiplicado por 3. Y en consecuencia, lo que estamos observando hoy día no es solamente un aumento de los escolares extranjeros, que han aumentado en los últimos 6 años en un 245%. Son directamente migrantes, niños migrantes que ingresan
al sistema escolar. Es también un grupo muy poco estudiado, que son los niños nacidos en Chile, que son chilenos, porque tenemos el plus solis, son chilenos, pero de algún padre extranjero. Pueden ser los dos padres extranjeros, que eso es la mitad, más o menos, la mitad, y la otra mitad es mezclado. Extranjero con chileno o con otro extranjero. Entonces, estamos en presencia hoy día en el ámbito escolar de este fenómeno tan interesante. Tenemos un grupo de chilenos, vamos a decir así, tenemos un grupo de inmigrantes directamente, y tenemos un grupo de chilenos, pero con orígenes cercanos, de padres extranjeros. Fíjense. Y eso está muy poco estudiado. Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema bien interesante para trabajar. Globalización y culturas. Cuando creíamos que la globalización acercaría a las distintas culturas e individuos, mostrando el rostro humano de cada uno a la otra distinta, la realidad nos ha mostrado una situación contraria. Es decir, todos pensábamos con la globalización que al conocernos más, al saber más unos de otros, íbamos a decir, ah, pero bien, el otro es parecido a mí, por lo tanto somos amigos. Bueno, lo que se ha producido en la práctica es que al conocernos más, hemos buscado cada vez más la pequeña diferencia. Sí, somos iguales, pero en realidad yo me he visto distinto, ¿no? En realidad yo hablo mi idioma y mi acento es un poquito distinto. Y como que cada uno finalmente, cada pueblo, cada cultura, está buscando esa reivindicación particular. Entonces tenemos esta cosa tan curiosa, ¿no? De que este conocimiento, esta cosa que nos acerca cada vez más, finalmente también nos aleja. Paradoja. Y es en las grandes metrópolis, en donde ya vive un tercio de los latinoamericanos, en el caso de Latinoamérica, donde confluyen gentes y culturas, el espacio propicio para que se irradie esa tensión vital. Piensen ustedes que también es un tema que se ha discutido poco, se ha hablado poco, de que los migrantes se concentran en las grandes ciudades. No van a los pueblos pequeños, como sí era antaño en la migración árabe que yo estudié. En el caso de Chile, la población árabe se distribuía en diferentes localidades rurales, etcétera, etcétera. Hoy día los migrantes, por asunto de trabajo, se dirigen fundamentalmente hacia los principales centros urbanos de manera muy marcada. En el caso de Chile, el 60% de los migrantes están en Santiago, siendo que la población chilena se concentra en un 40%. Y ya estamos bien concentrados, pero en el caso de los migrantes están más concentrados todavía. Sí. Bien. La migración se ha visto facilitada por la globalización, por la irrupción masiva de nuevas tecnologías, un transporte de menor costo y el intercambio de mayor envergadura de bienes y servicios. Por otro lado, el desarrollo acelerado de las redes de comunicación internacionales e interpersonales permite movimientos más fluidos e incluso un factor novedoso respecto de las migraciones de siglos pasados, puesto que posibilitan seguir aferrados a la cultura de origen. Y aquí me voy a explicar. En la migración del siglo XIX, yo vengo de padres migrantes, paternos sirios y madre española, digamos, de los que llegan a Chile. Ellos cambian de país, o sea, cambian de nacionalidad. Sí, reconocen su origen, por supuesto que siempre lo reconocieron, pero sin embargo ellos ven a Chile como la opción de ser la nueva patria. Porque la verdad era muy difícil ir y volver, comunicarse, no había WhatsApp, no había internet, no había fotos baratas, etc. Pero hoy día eso ha cambiado completamente. Por lo tanto, el factor de integración de esa gente, de esa época, era, desde mi punto de vista, más sencillo. Uno habla, claro, de asimilación y lo ve como un poquito peyorativo, que la asimilación, pero finalmente es gente que se integraba al país donde llegaban de manera muy intensa. Hoy día, y esa también es una gran paradoja y uno no puede dejar de decirlo, cuando pensamos en políticas de integración, por eso estamos obsesionados con la integración, pero la gente puede estar viviendo en un país X, trabajando ahí, pero seguir totalmente ligado desde el punto de vista afectivo e incluso económico al país de origen. Si pensamos hoy día en las familias transnacionales, muchas mujeres, por ejemplo, en Chile que tienen hijos en sus países de origen, y uno los ve con el WhatsApp, con internet, hiciste las tareas, una cosa inimaginable antes, y por lo tanto siguen pensando en el país de origen. Entonces la pregunta, yo no tengo respuesta para eso, ¿no? Pero ahí la pregunta es, estamos en presencia de una migración totalmente distinta,
distinta, puesto que las personas pueden estar viviendo en 2 o en 3 lugares distintos al mismo tiempo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿se sienten afectivamente ligadas al país de destino? ¿O hasta qué punto se sienten ligadas? ¿O siguen estando ligadas al país de origen de una manera nostálgica, muchas veces equivocada? Yo también viví en Francia durante unos buenos años, digamos, y uno se imagina el país y se empieza a imaginar solamente lo bueno y se va olvidando de lo malo. Cuando regresa, uno se va dando cuenta de todo lo que no vio o no quiso ver cuando estaba afuera. O sea, hay un montón de procesos psicológicos que se empiezan a producir en este fenómeno, y ya se producían antes, pero que hoy día es mucho más. O sea, cómo la gente finalmente, o sea, cómo integramos, y habría que discutir el concepto de integración, pero cómo integramos a estas poblaciones que finalmente no sienten con fuerza el país de destino como su nueva patria y se van alejando del país de origen y a veces se van alejando de manera romántica y a veces este regreso nostálgico a ese país de origen lo hace muchas veces también caer en actitudes que no corresponden, digamos, con respecto a esta idea de ese país de origen, digamos, que tiene un montón de cosas que se supone que el país de destino no tiene o no les provee. Yo creo que ahí hay un tema bastante fuerte. Aquí estoy terminando, Sidney. Y quería hacer algunas cositas chicas que tengo anotado. Después seguramente va a estar el documento escrito y ustedes podrán revisarlo. Pero el diálogo intercultural, el diálogo, a mí me ha tocado dirigir en Chile varios diálogos interculturales. Yo creo que el más importante, y hoy día tiene una grandísima importancia, fue un diálogo que hicimos con un colega judío, Premio Nacional de Educación en Chile, sobre jóvenes árabes y judíos en Chile, el año 2007-2008. Y la verdad, sacamos un libro y hay exposición de ustedes me escriben, yo les mando el PDF, feliz de enviárselo, si alguien lo conoce, ¿no? Y por lo tanto, ahí hicimos un trabajo muy interesante, pero son jóvenes chilenos, de raíces árabes y raíces judías. Bueno, hoy día el tema está mucho más complejo, evidentemente, pero ya en ese lado siempre ha sido complejo, digamos, pero hoy día quizás un poquito más. También hicimos un trabajo de diálogo con poblaciones peruanas, sobre todo bolivianas, en Santiago el año 2015, en la ciudad de Santiago, y también vimos las tensiones que hoy día son mucho más fuertes con la población venezolana, colombiana. Pero ya vimos en ese momento las tensiones de convivencia. O sea, uno no puede de repente, y aquí voy a ir terminando, cerrando, yo diría que hay que ver la migración también como estudios micromigratorios. O sea, es ver cómo finalmente la gente está llevando esta convivencia, porque uno puede hablar teóricamente muchas cosas, pero finalmente uno ve en Santiago hoy día, que tenemos situaciones bien complejas, uno ve edificios de departamentos bastante densamente habitados, en donde hay personas, digamos, que viven de manera distinta, que ponen la música, por ejemplo, fuerte en la noche, todas las noches, etcétera, etcétera. Y una población local chilena que es más bien parca, más bien resistente, más bien agria. Somos una cultura andina, digo yo, andina introvertida, ¿no? Entonces tenemos frente a eso culturas que son mucho más extrovertidas. Y en consecuencia se producen tensiones, pero son tensiones de verdad. O sea, no hay que decir, es xenofobia, es xenofobia. No, son tensiones de verdad, de formas de vivir. Entonces, ¿cómo resolvemos aquello? En esos diálogos que hicimos en 2015, 2016, ya se vio algo, pero hoy día eso está mucho más fuerte. Por lo tanto, yo diría que en las migraciones, el estudio micro vale mucho. O sea, no basta con hacer la teoría. Y terminando, y aquí Moja conoce, yo en la universidad hace ya algunos años, en mi curso que hago de migraciones y diversidad cultural, hago que los estudiantes hagan una entrevista a un migrante. ¿Qué entrevista? No, mira, da una pauta más o menos y ellos ahí conversan. Y la verdad ha sido estupenda metodología. ¿Por qué? Porque finalmente yo les digo, ya, yo les puedo poner los datos, les puedo contar algunas teorías, decir algunas cosas que yo no sé, digamos, perfecto. Pero ustedes cuando entrevisten a una persona y esa persona les diga, sí, yo estoy acá, tengo estos problemas, yo me vine así, ahí ustedes realmente van a descubrir lo que significa la migración. Y lo van a poder, por lo menos es lo que yo espero, juntar con la información que uno les entrega de manera agrupada, más sociológica, más demográfica. Y yo creo que esa experiencia, por lo menos yo
la recomiendo mucho, que los mismos estudiantes tengan esta experiencia de contacto directo con las personas. Yo tenía más cosas, pero bueno, yo creo que respetando los tiempos, desde acá, y si hay preguntas, a lo mejor ahí aprovecho. Obrigado, Lourenço. Muito interessante os dados, enfim, muita informação que você trouxe para a gente. E muito legal também essa visão chilena. O Chile, historicamente, ele recebeu menos migrantes que o lado atlântico da América, né? Argentina, Uruguai, Brasil. Mais recentemente, como você comentou bem, desde 2015, acho que em termos absolutos, em números absolutos, o Chile, que tem 20 milhões de habitantes, tem mais migrantes que o Brasil, que tem 210 milhões. Né? São 2 milhões do Chile de migrantes. O Brasil não chega a esse número, esse número, né? E aí, enfim, as questões que existem na sociedade hoje. Vamos abrir para as perguntas. Acho que o Corrá tem a pergunta. Obrigado, gente. Meus parabéns pela excelência da composição dessa mesa. Com certeza que o Ramírez faz falta, mas ele que era previsto hoje, Jacques, realmente ele tem um trabalho muito interessante, mas a mesa em si é super interessante. Primeiro eu queria parabenizar o Prévert, que confirma aquela minha tese que eu falei para vocês, a cidadania por dentro. Sabe? Mudando até o próprio conceito de cidadania e adquirindo direitos na medida que reivindicam esses direitos. E você vê essa composição, não conhecia a experiência de vocês, mas realmente uma experiência exemplar que gostaria muito lá de ver essa experiência replicada. Catarina, minha companheira de sempre, eu sempre sou admirador dela, então se eu falar, vou só elogiar, que realmente era uma militante, engajada, era uma das poucas pessoas que tem esses dois pés, na militância mesmo, na militância dura, e ao mesmo tempo, minha colega agora no EICUS, ela tem uma capacidade de teorização que realmente, hoje, Catarina é conhecida nesse campo da pesquisa sobre as migrações no Brasil, eu acho que de uma maneira bem ampla. Ao meu amigo Lourenço, que estou muito feliz de ver mais uma vez aqui, de receber, nossas conversas sempre são super ricas, a apresentação dele, evidentemente, é fabulosa. Eu vou até acrescentar um dado sobre o que ele falou, que o Sidney falou também, para quem quiser saber, vou fazer também um momento merchandising, que na verdade está no meu livro que eu lancei, que é o seguinte: Chile atualmente é o único país da América Latina toda, desde o México até a Argentina, ou até o Chile justamente, que tem um excedente no saldo migratório. É o único país de toda a América Latina que recebe mais migrantes do que imigrantes. Enquanto, como o Sidney lembrou muito bem, eu mesmo, nos momentos que eu vivi fora do meu país, o primeiro país, o segundo país, que os chilenos são um povo que você encontra absolutamente em todos os países, principalmente da África, da Europa e da América do Norte, por causa do episódio do Pinochet que a gente conhece. Hoje você tem chilenos de segunda, terceira geração no mundo, de maneira ampla. Aí são imigrantes que remigraram. Essa palavra remigrar eu vou retirar porque na França hoje, na Europa, tem um sentido muito negativo, prefiro não usar. Como falou Bob determinou muito bem, o trânsito, Brasil. Bom, mas o que eu queria mesmo, a pergunta que eu queria fazer para o Lourenço, é principalmente sobre o último ponto que ele tocou, a questão da identidade. Primeiro, a minha impressão, trabalhei bastante a questão da identidade, trabalho inclusive numa perspectiva discursiva, que sempre o debate sobre a cultura e a identidade nunca é sobre a cultura e a identidade, é sempre sobre a definição do que é uma cultura e uma identidade. Aí que começa justamente, como diria o Bob, aí que começa a sacanagem, quando você define da maneira mais vantajosa para você, para seu ponto de vista, aí, e por isso que a direita radical, a extrema-direita, está mobilizada nos conselhos das classes, tudo que encontro onde as ideias vão ser debatidas, eles estão lá.
eles justamente sempre lutam para redefinir. Eles basicamente até retomam aquele linguajar esquerdista dos anos 70, mas de outra maneira. E também uma maneira de subverter a linguagem, que é uma coisa muito interessante, problema. Mas o que eu queria dizer, na minha percepção, mas ia perguntando, será que, quando a gente fala hoje de cultura e identidade, primeiro, será que nessa época, essa época recente que eu estou falando, não temos justamente uma inflação desse discurso sobre a identidade e a cultura? Será que o problema não é esse? Se a gente sente hoje o problema, se a gente imagina que existe um problema de identidade, como quando Sarkozy criou aquele ministério da identidade nacional e da imigração. Eu lembro muito bem, virou um ponto incontornável nos shows de humor. Primeiro, defina para a gente que tem uma identidade nacional. Aqui no Brasil, até aqui no Brasil, essa parte da sociedade que eu estou falando usa isso. A campanha eleitoral do Bolsonaro falava da ameaça à identidade nacional. Ele que é italiano da segunda geração. Ele, porque temos uma perspectiva eurocêntrica muito forte, que na verdade ele que é imigrante da segunda geração se sente mais brasileiro do que o negro, do que o índio. Sabe? E o discurso, enfim. Mas então, a minha pergunta é essa. Primeiro, será que a gente não tem em francês, essa palavra que não temos em português, que é surenchère. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère sur les questions de l'identité de la culture? A segunda questão, será que na verdade isso também não faz parte de um processo global? Evidentemente, eu entendo o global como globalização, que na verdade alguém pode dizer para mim, mas tem também, sim, claro, porque na verdade é um processo dialético, você não podia ter um sem o outro, é evidente. Se temos globalização, também temos organização. Se temos uma capacidade de se abrir sobre o mundo, temos um instinto, um ego, como você falou, para voltar para algo imaginário. Como disse o Bauman, não Zygmunt, o outro, Gerd Bauman. Se você hoje, Lorenzo, falar para seu avô do que é a sua cultura, ele vai rir de você. Pô, a gente não vivia sendo nossa cultura, a gente, na verdade, aliás, até para citar Soyinka, o prêmio Nobel nigeriano de 86 em literatura, ele tem uma frase que eu adoro repetir o tempo todo. O que ele fala? O tigre não reivindica a sua tigritude. O tigre pula. Porque quando o dia que o tigre senta e começar a falar da sua identidade de tigritude, ele não é mais tigre, na verdade. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que até essa ideia de uma identidade nacional, hoje ela se encontra atravessada por outros vários fluxos. Eu vou pegar, por exemplo, uma imagem. Desculpe, gente, por favor, não achem que eu estou caindo em clichês nem nada. Mas em que medida a identidade do jovem brasileiro gay de Ipanema, de classe média alta, não é mais próxima de um outro menino de classe média alta, gay de Los Angeles, do que seu vizinho do mesmo prédio, com que não compartilha nada, porque hoje as afinidades são transacionais. As afinidades passam por justamente essa capacidade, essa possibilidade de expansão, de se multiplicação, etc. Eu vou terminar a minha uma pergunta com a observação do Appadurai Arjun, melhor, Arjun Appadurai. Arjun Appadurai, o que ele fala? Ele fala que, na verdade, a mobilidade hoje é a questão mais central no plano, todos, políticos, sociais, industriais, tudo que você pode imaginar no mundo. Ok? Aliás, telefone móvel, né? É o símbolo da nosso momento civilizacional atual, ok? Mas o que o Appadurai fala para a gente? Que hoje o mundo é atravessado por fluxos, dois tipos de fluxos: fluxos humanos e fluxos simbólicos. Os fluxos humanos são as migrações. Ou você vai embarcar nesses fluxos humanos e vai se sentir, vai ser desterritorializado, ok? Ou você vai ficar.
mas você vai ser atravessado por fluxos midiáticos e vai acabar sendo tão desterritorializado como o imigrante que embarca nos fluxos humanos. Minha pergunta está boa? Está valendo? Não. Obrigado, gente. Desculpe a demora aqui. No, pregunta no es pregunta, es un comentario. No lo tomo como pregunta. Es muy difícil. No, yo creo que tu comentario es muy pertinente. Es muy pertinente. Evidentemente no tengo respuesta a esa. Si fuese una pregunta, no tengo respuesta. Pero sí tengo también un contracomentario. Y quizás estaba en el final de mi presentación. Y justamente yo me preguntaba qué es ser hoy día un migrante. De repente una pregunta tan simple, ¿no? Que uno dice, bueno, uno lo da por hecho, que se va de un lugar a otro lugar. En realidad la movilidad espacial es tan amplia y siempre que la persona no tiene ninguna necesidad de sentirse integrada, como lo decía anteriormente, al país de destino, salvo por la integración estructural, salvo por integrarse estructuralmente a la educación, a la salud, al trabajo, por supuesto, etc. Entonces aquí está la diferencia entre integración emocional, o sea, sentirse ligado, sentirse vinculado al país de destino, versus integración estructural, social, económica, vivienda, etc. Entonces ahí tenemos ya, yo diría que desde el punto de vista teórico, una diferencia importante. Y cuando hablamos de diálogo intercultural en tiempos postmodernos, que estamos viendo, bueno, siempre estamos viendo la postmodernidad, debemos preguntarnos sobre estos asuntos, de que las nuevas formas de identidad cultural, consecuencia de una multiplicidad de encuentros culturales mestizos y cruces de nuevas formas sociales ligadas a lo afectivo, la socialidad, más que a lo efectivo, lo instrumental, en comunidades que están en permanente movimiento territorial o simbólico. No lo que tú tenemos notado. Territorial o simbólico, se basan más en lo plural que en lo singular. Yo ahí planteaba algunas hipótesis, que posiblemente son comentarios de lo que tú comentabas. A mayor conocimiento, hipótesis, a mayor conocimiento de la otra cultura, mayor es la necesidad de diferenciarse y de protegerse para mantener esa identidad propia, real o deseada o imaginada. Y ahí, por eso digo que no tengo respuesta, digamos, o sea, ¿qué es la identidad de todo? Es un tema tremendo. Bueno, el mestizaje humano seguirá creciendo y es esta la tarea más relevante para enfrentar. Reconocer que las futuras generaciones tendrán aportes genéticos y culturales cada vez más diversos. He estado trabajando últimamente en algunos temas genéticos, me he entretenido con eso. La verdad que he descubierto muchas cosas que se vinculan también con las migraciones en nuestra región. Por ejemplo, he descubierto el aporte genético importante de África del Norte en América Latina, desde el punto de vista de la genética. Seguramente culturalmente borrado, pero genéticamente está. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué manera esa genética se expresa o se ha expresado o está invisibilizada o no la vemos, etcétera? Pero hay genéticamente una presencia importante de África del Norte en América Latina. Por ejemplo, en la medida en que seamos capaces de integrar la diversidad y le demos un espacio de importancia, seguirán las tendencias que exacerben las diferencias o que tensionen las diferencias buscando uniformidad. Ahí está un poquito el desafío de decir, bueno, hay diversidad, hay diferencias, mucha diferencia, hasta dónde podemos estirar para buscar uniformidad, o tenemos que hacerlo de otra manera. Y finalmente, reconocer esa diversidad, pero también hay que reconocer que los Estados-nación siguen existiendo, digamos. O sea, también es un hecho, digamos, ¿no? Que el Estado-nación existe y está en la frontera. También es difícil decir, no, eso no existe, no, ahí está la frontera, ahí están los pasaportes, y ahí están quienes entran y no entran, como muy bien explicado tú en la mañana, digamos. Eso también es un dato de realidad. Y a mí siempre me gusta trabajar con los datos de realidad, más allá de lo que uno quisiera. Y por lo tanto, yo terminaba así, este es a mi juicio el gran desafío de la convivencia humana para este siglo. O sea, yo creo que lo que tú planteaste, por eso te dije que no tenía respuesta, lo que tú planteaste, finalmente preguntarnos qué es la identidad, qué nos diferencia uno del otro, más allá de cosas cotidianas, del idioma, de la religión, etc. Pero finalmente, ¿qué nos diferencia?
que nos diferencia y que nos hace que sea tan difícil poder convivir unos con otros, ¿verdad? Y no solamente entre gente de distinta nacionalidad, también entre nosotros. Porque tú también decías algo muy cierto. Yo a mis estudiantes siempre les hago la siguiente pregunta, y aquí termino así. Siempre les hago la siguiente pregunta. Digo, si ustedes le dijeran que tienen que decidir ahora, no mañana, ahora, si ustedes van a vivir, y les pongo por ejemplo un pueblo pequeño de Chile, van a vivir a Ancud, un pueblo chiquitito, o les digo, exagero un poco, pero bueno, les digo París, les digo Madrid, les digo Roma, cosas así. ¿Dónde se irían? ¿Se irían a vivir a Ancud, Chile, o se irían a vivir a París, Roma? Todos me miran así, pero hay que decirlo ahora. Sí, hay que decirlo ahora. Bueno, prácticamente todos eligen París, Roma, Madrid, etc. Entonces ahí les digo, bueno, ese es el sentimiento de finalmente estar vinculado a lo que yo definí anteriormente como la metrocultura. Es decir, sentirse vinculado a una cierta forma de vida que da la gran ciudad, que es la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de conocer otras personas, la posibilidad de ser anónimo. Se empiezan a mirar con cara extraña, digamos, claro, porque en un pueblo pequeño todos te conocen, digamos. Y cuando todos te conocen, te puedes equivocar una vez, ¿no? En la gran ciudad te puedes equivocar muchas veces y no pasa nada, digamos. Entonces, ahí uno simplemente se va dando cuenta, ¿no? Lo que tú decías, Moja, ¿no? De este tema de identidad. Tenemos la identidad de esta metrocultura o esta identidad nacional. ¿Qué es lo que es la identidad nacional? Y finalmente ahí salen las preguntas. Pero yo creo que es abrir las preguntas. E Moha, um pouco comentando nessa conversa que é bastante instigante, eu acho que colocaram isso em identidade sempre é necessário, identidades, né? E problematizar, como o Rol vem sempre fazendo, a gente trabalhando muito com ele, em identidades culturais. E hoje, com sua frase, quando estávamos falando, que você nos traz, esqueci o nome do autor, o integrado já não se vê. Mais cedo você falou isso. O integrado, o imigrante integrado já não se vê. E me questionou muito para minha fala de agora, essa sua frase, porque precisamente desde essa proposta de análise que eu estou fazendo da governança, desde a enunciação dos processos de base, de militância, do movimento de mulheres no Brasil, questionando, aliás, a governança, porque eu entendo muito esta categoria, também para conversar com a Maria, como uma estratégia de apaciguar, calar, ralentizar nossos processos de luta e institucionalizar, e por aí vai. E nessa lógica, desde essas tecnologias e processos que estamos criando desde as bases, a estratégia de não nos ver é precisamente o que decidimos não fazer. E ali começa um jogo de identidades importantes para o que eu estou chamando de migrações sul-sul como projeto político, não como análise geopolítica de uma geografia global. Tá? Então, desde este processo das mulheres aqui. E ali eu acho interessante, então, como desde esse processo, a cada ano que passa, eu já estou fora da Colômbia há 20 anos, 19, no Rio de Janeiro há 15, e meus processos de construção identitária, eles vão se complexificando cada dia mais e vão trazendo simbologias. Eu há muito tempo, acho que há 10 anos que comecei a estar aqui, talvez não ia me sentar com a Elaguado aqui com ele. Mas hoje foi um acaso, tenho frio e estou com ele. Mas também me é uma necessidade também estar reivindicando que sou uma andina, porém não sou uma andina da Bolívia, não sou uma andina do Peru, sou uma andina bogotana, é outra vivência, não é um andino fechado, um andino salseiro. Então, mas minha família é peruana, então tenho filho peruano e vem um processo que ali vai me complexificando, é uma necessidade que a gente precisa ir para transgredir esse singular de identidade para identidade. No es que en Chile salsa es el reggaetón.
Yo hablo la salsa, los reggaetones no sé yo. Bom, pessoal, Yo soy salsero, pero el reggaetón no caigo de verdad. o Dossavi tem que ir daqui a pouquinho. Ele tá... Vou só perguntar se alguém tem uma pergunta antes das outras perguntas, se alguém tem uma questão específica para ele, porque ele tem horário e precisa ir agora. Alguém quer perguntar algo Queria específico? perguntar o nome do filho dele. A filha, minha filha se chama Zaila. Ah, Zaila Lopes do Savi. esse nome vem de onde? É um nome que é da origem africana e do Médio Oriente também. Tem algumas raízes de lá. Quer dizer a feminina, menina sucedida, linda e tudo mais. Obrigado. Eu queria agradecer o comitê de organização desse colóquio. Foi um trabalho lindo. Foi uma honra para mim de estar aqui, de poder apresentar a nossa organização. E espero que cada um vai sair daqui com bastante informações sobre os trabalhos que estão acontecendo como diferentes organizações de imigrantes através do Brasil. Então, juntos somos fortes, a união faz a força e é sempre assim que a gente vai poder progredir. Obrigado, gente. Bom, alguém tem mais alguma questão? Rogério. Catarina, eu queria saber se nessa hora eu tenho acompanhado desde 87 as conferências nacionais de saúde e tal, muitos movimentos, muitos ciclos. A última conferência, ela foi marcada pela eleição e presença muito forte do reacionarismo, que a gente poderia sintetizar em torno do Bolsonaro, mas que vem da última década inteira, né, de um movimento de massa, e que se opõe, de certa forma, a tudo que a saúde coletiva, a reforma sanitária, os direitos nas conferências de saúde propõem. Então, você falou das conferências livres, mas existe uma estrutura, município, estado, para chegar a nacional, de conferências regulares para esse encontro de Foz do Iguaçu. Então, eu queria saber o que você diz sobre o que está acontecendo nessas conferências, como é que estão indo as delegações, se tem esse viés. Né? Para o professor, eu gostaria de... O senhor falou de uma hipótese de que não sejam mais questões da desigualdade social e econômica, e sim populacional. Eu gostaria de saber se China, Paquistão, Índia estão migrando as pessoas para todos os lugares, onde há uma população enorme. Né? E por que não continuariam sendo as desigualdades, injustiças de gênero, violências climáticas, os processos que continuariam mobilizando as migrações, na medida em que eles só aumentam. Se houvesse um processo, digamos, mundial de atenuação dessas desigualdades e injustiças, poderia-se pensar num reflexo do crescimento populacional, mas não sendo assim, não estando em descenso. Por que ou países tão populosos, não estando no rol dos que mais imigram, né? Por que essa hipótese? Por último, aí eu não sei se casa com o que o Morrado perguntou, mas assim, eu queria saber o que é um chileno na sua fala, que assim, brasileiro não existe, brasileiro. O que é um chileno? E sendo descendente de imigrantes, se o senhor é chileno. Obrigado. Muchas gracias por muchas gracias por también por tus comentarios. Yo siempre tomo las preguntas como comentarios y eso me sirve mucho. Sí, quizás exagero un poquito con lo demográfico. Tú tienes razón, digamos.
O sea, evidentemente que hoy día las grandes migraciones tienen que ver con conflictos sociales, con guerras, fundamentalmente si pensamos en el caso de Siria, en el caso de Afganistán, el caso de Venezuela, que no es guerra, pero es un conflicto social importantísimo, con millones de migrantes. Efectivamente tenemos ahí un factor social que juega, y también económico. Sin embargo, siempre ha habido una tendencia a no considerar este fenómeno demográfico. Y yo lo que he querido es resaltar que hay un factor demográfico que está presente. Cuando uno piensa en la migración África-Europa, no hay duda que más allá de los factores económicos y sociales y políticos y todo lo que tú quieras pensar, hay también un factor demográfico y que eso va a mantenerse y va a continuar. Las poblaciones envejecidas necesitan poblaciones jóvenes. No hay caso con eso, no hay nada que hacer. Eso va a ser así, más allá de los conflictos económicos, sociales que existan. Entonces es un poquito una advertencia que uno hace. En el caso de Chile, nosotros en una escala menor, pero ya estamos empezando, yo les di algunos datos, poquitos, estamos empezando a vivir un proceso en donde la población envejece y en donde la fecundidad baja. Y todo indica que la fecundidad va a seguir bajando y nos vamos a poner más viejos, vamos a vivir más tiempo. Eso implica, por lo tanto, de dónde sacamos la gente. Digamos. La gente va a llegar de los países más jóvenes y que tienen algunos riesgos, como en el caso de Venezuela, etc. Entonces, hay un factor demográfico que está jugando. Y el factor demográfico es pesado, es duro, no cambia mucho. O sea, cambia en un largo plazo. El factor económico-social puede cambiar en menos tiempo, pero el factor demográfico es muy pesado. Eso con respecto a lo primero. Y con respecto a lo segundo, sí, es una buena pregunta, pero Chile es un país mestizo, derivado del mestizaje español indígena. Ese es Chile. Ese es fundamentalmente Chile. El 85% de la población chilena lleva algún gen indígena y un 75% lleva algún gen ibérico. O sea, hay mezcla, es un país mestizo. Y por lo tanto, cuando pensamos en el chileno, desde el punto de vista genético, por lo menos genético y cultural, tiene que ver con este mestizaje. ¿Cuál es el problema en Chile? El problema en Chile es que reconocemos el padre, pero no reconocemos a la madre. Reconocemos el padre europeo y desconocemos la madre indígena. Cuando en Chile se habla del componente indígena, que es más o menos un 9-10%, indígena más marcado, más reconocido, yo siempre digo, es que uno no puede hablar de los indígenas como algo que está fuera de nosotros. Lo indígena está dentro de nosotros. Somos un país mestizo y somos un país que tiene una raíz indígena. Ahora, que no nos queremos hacer cargo porque no nos gusta mucho, no nos interesa, eso es un problema que tenemos, creo que es un problema cultural serio. Incluso cuando se discutió en la primera propuesta constitucional chilena que salió rechazada ampliamente, se habló mucho del tema indígena. E incluso la gente que proponía los temas indígenas nunca reconoció que Chile era un país mestizo con un amplio componente indígena. Siempre colocó lo indígena como por fuera. Tenemos que reivindicar aquello que está allá afuera. No, lo que hay que reivindicar es lo que está aquí adentro. Esa es un poco la característica que tiene Chile, digamos, ese mestizaje que también es común en América Latina, pero con la diferencia, por ejemplo, en Brasil, que tiene un componente de África negra, digamos, importante, otros países son más indígenas, otros países como Argentina son más europeos, hay diferencias. Pero Chile es un país que representa fielmente el mestizaje europeo indígena, con reconocimiento del europeo y desconocimiento del indígena. Ese es el resumen que te puedo hacer.
Olá, oi professora, obrigada pela pergunta. Então, eu tenho preocupação pela comigrar, sou sincera com você. Eu acho que, como eu falei para vocês, pode ser uma grande oportunidade, mas eu acho que a gente vai também se dar de cara com processos bastante que tem nitidamente processos de construção de base, de um alinhamento da direita, né? E que vão chegar ali com força. Nessas conferências, há 3 tipos de conferências, né? A conferência estadual, tá? Não todos os estados vão fazer conferência estadual, detalhe. Isso já é um termômetro interessante. Há estados que não estão interessados em fazer conferência. Minas Gerais, por exemplo, Laura está entrando ali, ela vai contar bastante mais, é um caso dramático, assim. Minas Gerais dizendo que não tem verba para fazer a comigrar estadual. Minas Gerais, tá? Então, a intencionalidade política nos estados está pensando muito já de cara, até para a possibilidade de fazer as conferências estaduais. As conferências municipais, elas acontecem sem eleição de delegados e com eleição de propostas. Várias têm acontecido e também a gente observa também o tinte político das pessoas que estão nos processos institucionais, nos governos, para isso acontecer. E o grande barato e interessante são as conferências livres nacionais, que ali a gente vai se encontrar com conferências livres, muitas delas alinhadas com a empreitada muito forte, tradicional no trabalho com migrações da Igreja Católica, né? Há várias conferências destas redes de instituições da pastoral do migrante, diferentes. Há também conferências livres, várias, e destaco aqui as das companheiras, 2 que estão organizando, sobre que estão surgindo da enunciação dos processos dos coletivos de migrantes das bases comunitárias, tá? Que são as conferências que eu sempre alerto, que são as que temos que cuidar, preservar, participar e fortalecer a eleição das pessoas desses quadros que são lideranças reconhecidas, que estão fazendo suas conferências e que precisamos delas em força. Sim? E agora também temos outro tipo de conferências livres, alinhadas também com esse setor da ultradireita, e a mais emblemática que aconteceu semana passada foi a da Anajure, que é a organização da Damares. Foi uma conferência duríssima, eu participei, e a gente, um grande comitiva do Rio de Janeiro, estivemos lá, também outro integrante da coletiva Mulheres em Migração pela Paz, e aí inviabilizamos o que foi definido, porque teve fraude eleitoral, de fato, e se fez um ofício para o Ministério da Justiça pedindo também a inviabilização oficial desde o Ministério. A gente se encontrou nessa conferência, que para mim, obviamente, desde meu ponto de vista, foi mais crítica, as pessoas que dirigiam a conferência utilizando a palavra ilegal, por exemplo, migrantes ilegais, coisas assim de uma dimensão gravíssima, e reivindicando o direito da proteção, refúgio por perseguição religiosa. Muito, e era o foco, e a causa deles, eles têm aqui no Brasil, eles têm uma associação que se chama Refugees, em inglês, que faz parte de toda uma ancoragem internacional, tá? E que tem umas 20 pessoas que vieram de Paquistão, se não estou errada, e fizeram um trânsito por outros países, sendo perseguidas por ser cristãos, por ser da linha do cristianismo, que é vários, né, desta associação que está ali. Foi muito dura, foi muito difícil, nos assustou, eu acho, até, de ser vítimas até de possíveis demandas, porque não foi um debate bem complexo. E ali, eu acho e entendo que, estando na conferência, as delegações são muito importantes, sim. Eu vou destacar uma fala que eu teve no privado com a Angela Facundo, uma importante pensadora das migrações, que agora está mais focada na questão da antropologia e migrações.
está em Natal, em Rio Grande do Norte, na universidade, e contei, a Ângela foi eleita. Ela falou, Cata, ficou muito feliz. Agora, ela tem memórias da Comigrar número 1, né? Ela falou, tomara que nesta Comigrar não sejam utilizados os testemunhos e a presença das delegações, dos delegados, como foi utilizada na primeira. Simplesmente como aquela figura que chega para contar seu drama, ou sua história, ou sua vitória, e figurar, e os brasileiros atrás fazer as políticas. A gente está nessa luta, a gente sabe que quando chegar a hora da conferência ou da reunião já está tudo dito, já está tudo organizado, a gente sabe bem disso que no Brasil e a construção da política é assim, a gente está nesse trabalho de formiguinha, organizando também. Meu convite realmente é, a gente está divulgando por diferentes caminhos, canais, as conferências livres, sim, dependendo do perfil da conferência livre, dá para participar ou não. Se vocês têm dentro do perfil de participação, participem e se informem para fortalecer esses quadros, porque também estão acontecendo, então, estratégias eleitorais predatórias, como a do Rio de Janeiro. Tenho que explicar isso também. Eu sinto, desde o meu ponto de vista, de expressar isso a nível institucional, que há estados que desejam que tenham umas delegações majoritárias do seu estado. E o Rio de Janeiro tem sido um deles. Eu não concordo, entendo que tem que ter representação de todos os estados. E há vários momentos que diferentes candidatos têm se criado frentes de eleição contundentes para que candidatos de certos estados, no caso eu posso falar do Rio de Janeiro, sejam eleitos. Para mim, inviabiliza. Não? Eu entendo que tem que estar a companheira de Minas, tem que estar a companheira de São Paulo, tem que estar a companheira que está na tripla fronteira, Manaus, Tabatinga e Quito, e Letícia, e ali vai. Destaco que chama a atenção que é muito necessário o apoio para as candidaturas femininas. Infelizmente, a gente passou da hora, a mesa foi excelente, agradecer o professor Lourenço, a Camila, o público também pela presença e interação, e lembrar que quem não se inscreveu como ouvinte pelo QR Code, vocês podem acessar o formulário, e o primeiro dia hoje termina, amanhã a gente continua com o segundo dia, primeira mesa,